Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Chá Literário. Hoje eu vou fazer uma mini resenha ou uma crítica minha sobre o livro O Pintacilgo, da Dona Tartt. Esse livro aqui, eu até coloquei ele nas primeiras leituras do primeiro vídeo do canal e passou um ano, eu ainda não tinha feito a leitura dele, e daí agora, com a estreia do filme marcada para o mês que vem, nos Estados Unidos e no Brasil no mês de outubro, eu vou falar um pouco sobre o Pintacilgo e as minhas impressões sobre esse livro da Dona Tartt. O enredo, que é a sinopse, é basicamente tudo aquilo que a gente já viu ou vocês já ouviram por aí, tanto no trailer quanto no livro. A propósito, eu vou elencar algumas coisas do trailer com o livro porque eu realmente não vi quase diferença nenhuma. Creio muito que a adaptação ficou muito fiel ao livro pelo pouco que eu vi. Então, aqui vai ter a história do Tio, né, que o pessoal chama de Theo, basicamente vai ficar Theo aqui no Brasil, e ele é um estudante, a história se passa nos Estados Unidos, a maior parte dela, e ele está indo até o museu com a mãe dele. A mãe dele sempre gostou muito de artes, principalmente pinturas, e vai levar ele até o museu em um dia que provavelmente ele vai acabar se culpando depois que não era para ir. Em meio de tudo isso, dessa viagem deles até o museu, desde o começo do livro, e isso vai ficar muito claro, a gente vai poder notar o que? A escrita da Dona Tartt é uma escrita totalmente detalhista. E quando eu falo totalmente detalhista, eu quero dizer que ela é completamente detalhista. Ela vai explicar desde a poeira, mas não somente que existia uma poeira ali, mas vai colocar a forma em que se estava e que se encontrava e como aquilo afetava outras coisas ao redor. Porque eu vi muita gente, eu acho que eu vi umas 3 resenhas do Pintacilgo aqui, vi em português, né, aqui no Brasil, ainda não vi nenhuma resenha dos Estados Unidos em relação a ele. E qual que é o maior problema que as pessoas têm com o Pintacilgo? Que não é um livro, né, fininho, ele é muito grosso. Ele é grosso mesmo, ele tem 696 páginas, vamos colocar que ele tem basicamente 700 páginas. E não é tão assim fácil de se ler, até porque a diagramação é daquela maneira em que as letras são bem pequenas. Eu não sou muito chegado assim, às vezes eu creio que prefiro mais páginas, mas com uma letra um pouco maior para conseguir fazer com que a leitura seja assim feita de maneira contínua. O que acontece aqui é que muitas pessoas estão reclamando do Pintacilgo porque realmente existem muitos detalhes que a escritora coloca. E isso é proposital na escrita dela. Durante todo o processo, eu fiquei pensando, logo após o término, como as pessoas reclamam disso, né? Porque tem o primeiro estranhamento, mas como reclamam em relação a isso? Mas como reclamam em relação a isso, se é isso que é o trunfo da escrita da Dona Tartt. Aqui a gente vai se tratar basicamente de arte. E arte não é simplesmente falar, tem um quadro ali e o quadro é o Pintacilgo, que realmente é uma pintura existente. Não é somente isso. Vai colocar tudo em voga ali, entendeu? Então, assim, pra mim, eu gosto muito de me explicar e às vezes eu até creio que dou uma passada igual agora do tempo e pode ficar parecendo algo prolixo. Depende de quando se aplica. Na história do Pintacilgo eu acho muito importante essas nuances em que se demoram as histórias, né, nos capítulos em si, porque é o que vai dar pra gente o tom do personagem que é o Theo. Então ele está no museu com a mãe dele e eles estão vendo esse quadro do Pintacilgo aqui, que é um quadro que a mãe dele sempre gostou muito, sempre foi o preferido dela. Tem um ataque terrorista, explodem o museu e o que acontece? A mãe do Theo vai ficar debaixo das cinzas, entre todas aquelas coisas, e o Theo não. O Theo consegue se levantar. E a propósito, a descrição do momento em que estouram as coisas, e até o momento em que ele vai para o apartamento dele, é assim, creio que umas 10, 15 páginas, mas que te deixa realmente alarmado, te deixa angustiado, porque esse é o trunfo da escrita da Dona Tartt. Ela realmente coloca você para sentir junto com o Theo. Então eu vi muita gente mesmo falar que não gostei do personagem, o personagem é chato, o personagem se torna cínico. Sim, em algumas partes, principalmente do meio para o final, eu vi que ele se tornou bem cínico em algumas coisas. Porém, a gente tem que ver que isso é um desdobramento de tudo que o Theo passou. Então, a partir do momento que explode, puff, o Theo se vê sem ninguém. Ali no momento, antes da explosão, ele estava de olho em uma menina
que é conhecida aqui como Pipa, o nome dela, por quem ele basicamente vai ter uma paixão à primeira vista. E junto com ela estava o tutor dela também. Então, logo depois que tudo explode, ele vai até perto desse senhor para tentar auxiliá-lo, e a partir desse momento ele vai dar um anel para o Theo e vai falar o nome de uma loja. O Theo vai pegar o anel, vai procurar essa loja posteriormente, mas o cara também vai falar para ele o quadro, leve o quadro, que é o Pintacilgo. Vale a gente reforçar que o Pintacilgo, o quadro, pelas descrições que tem no livro, é basicamente uma folha de A4, sabe? Uma folha sulfite. Então ele leva esse quadro sem intenção nenhuma, ele não tem nenhum dolo, entendeu? Naquele momento ele está assustado e leva. E espera pela mãe dele, que não volta, porque a mãe dele é dada como morta. Então aqui a gente já vai ter o primeiro solavanco da história. Um menino de 13 anos que não mora com o pai, porque o pai dele é um alcoólatra, ele tentou ser ator, não ia muito bem, e é algo tão, até também meio... que a gente vê um certo alívio, porque o pai dele fazia tão mal para ele, para a mãe dele, que quando ele foi embora os dois comemoraram. Então agora ele se vê com 13 anos sozinho em Nova York, com um quadro que vale milhões e milhões e milhões de dólares. Para falar a verdade, vale muito mais do que isso. Em uma parte do livro, mais perto do final, é dada a informação de que o valor do quadro é inestimável. Então, assim, realmente é algo muito grande, muito valioso. Logo após isso, ele vai ficar na casa de um amigo dele de escola, que é o Andy, que, na minha opinião, eu não vou dar spoilers, mas na minha opinião, deveria ter sido trabalhado de uma forma melhor, sabe? Deveria ter sido trabalhado junto, porque me deu muita pena do que ocorreu com o Andy, da maneira com que ocorreu. Aquilo foi como se fosse a ironia do destino realmente pregando uma peça nele. Achei muito, muito chato. Mas isso lá pra frente não é nada que você vai falar, nossa senhora. Mas depois que o Theo cresce, realmente vai dar esse tom. Mas no momento em que o Theo tá com o Andy e na casa dele, do pai, da mãe, da família do Andy, que são os Bourbons, que no filme é retratada, a senhora Bourbon é retratada pela Nicole Kidman, que, como sempre, está fazendo um trabalho fenomenal. Eu não sei como essa mulher consegue fazer tudo isso. Eu terminei de assistir Big Little Lies há algumas semanas e Nicole Kidman realmente manda muito bem. Tudo retratado no livro está retratado no trailer que eu vi, nos 2 trailers. Ele vai morar lá durante um tempo. Logo após, o pai dele vai aparecer do nada com uma namorada que vai ser interpretada, nesse caso, pela Sarah Paulson, que fez American Horror Story, que também fez American Crime Story. Enfim, ela é excelente, ela é excelente. Sempre que eu tava lendo o livro, eu imaginava ela aqui na personagem e ficava, caramba, realmente ficou a cara dela. E o pai dele mora em Las Vegas e vai levar ele pra lá. Então ele vai para Las Vegas morar com o pai dele e é onde a gente vai ter a segunda parte do livro, que é quando ele se encontra com o Boris. O Boris é realmente um dos personagens gancho dessa história. Vai se tornar um super amigo do Theo. Só que o Boris, ele é alguém mais desprendido da vida. Apesar de ter uma relação completamente tóxica com o pai dele, quase igual a do Theo, ele é alguém muito dado, não somente à sorte e não de ficar reclamando, mas ele corre muito atrás. Então, assim, ele vai ser um personagem que vai ser, assim, um fator decisivo na vida do Theo, a gente pode colocar. O que começou a pegar pra mim é que eu comecei a entender que o Theo nutria por ele um certo sentimento, talvez amoroso. Isso não foi algo que eu gostei muito, tendo em vista que o personagem, nessa parte do livro, tem 15 anos. Mas é aquele momento da adolescência em que todos nós, ou a maioria de nós, tem essa explosão, né, de sentimentos e de vontades e tudo isso. Mas não, vai ser focado somente na vivência dos dois. Então o Theo, até em diversas passagens, vai se perguntar como eu, Theo, que estudava em um dos melhores colégios de Nova York, tudo isso e aquilo, estou agora aqui em Las Vegas, fumando, bebendo e se drogando, porque aí começa a parte pesada do livro, como se o passado não fosse tão pesado. Ele tem que lidar com a saudade que ele sente da mãe dele, a culpa que ele mesmo sente, o fato de não conseguir se conectar com o pai de maneira nenhuma. Tá morando na casa do pai, mas não consegue se conectar. Então, junto com as drogas que vão entrar. Eu vi muita gente falar, não era necessário as drogas, isso e aquilo. Galera, vamos tentar colocar um adendo. Eu
minha opinião realmente. Certos fatores na vida de algumas pessoas desencadeiam coisas que ela nunca esperou. É sim colocado de uma maneira, vamos colocar aqui agora, não vou nem falar tanto de psicologia, apesar de eu ter visto bastante coisa aqui que dá para ser explicado por psicologia, mas num fator de pessoas mesmo, social. Ele acabou de perder a mãe. A perda da mãe para uma criança, principalmente para um garoto que viveu toda a vida dele com a mãe e depende dela, com 13 anos de idade, é algo que realmente ele sempre vai carregar. É algo que não é aconselhável você até sofrer esse luto muito rápido e se dar como curado. Então, o que eu vejo aqui com as pessoas que fazem, mas ele ficou com muito mimimi, ele poderia ter feito isso e aquilo, e em 200 páginas, tipo, sei lá, o livro teria terminado. Sim, teria terminado. Mas o mesmo estranhamento que eu senti com Variações Enigma, do André Aciman, é um pouco do que eu senti aqui. A gente tem que tentar entender o personagem antes de julgar. Porque é muito fácil para todos nós julgarmos o que a gente poderia fazer naquela oportunidade. Só que nós não estamos passando por aquilo lá, nós passamos por outra coisa. A nossa realidade é uma realidade totalmente diferente da do Theo. Então, vale ressaltar que, obviamente, algumas coisas não vão ser tão boas ou, eu faria igual. E tá tudo bem, galera. É esse que, sei lá, é o mistério da vida ou a mágica da vida. Cada um vai se comportar de uma maneira, mas não precisamos diminuir o personagem. Eu vejo muito isso fazendo uma rápida abertura, a gente já vai fechar, com o pessoal que detesta a personagem da Sarah Jessica Parker em Sex and the City, que é a Carrie. Realmente, se você for parar para analisar, a Carrie é um pouco chata comparada com as outras 3 personagens. Talvez comparada com as outras 2 personagens central, que no meu caso, no meu pensamento, é a Samantha, que para mim é o que manteve a série ali até o final. Ela é fenomenal. E a Miranda, entendeu? Então, lógico que se comparado, não tem nenhuma explicação. Você vai achar a Carrie chata, narcisista, egoísta, mas ela é uma mulher imperfeita, como todos somos seres humanos imperfeitos. O Theo, eu creio que quando eu estava lendo, eu vi algo parecido nele com o personagem do Apanhador no Campo de Centeio, que também é um livro que divide muita opinião. Ou você adora aquele livro, ou você detesta. Primeira vez que eu li, eu fiquei tipo, caramba, me identifiquei bastante. Eu sempre tenho um quê de me identificar com personagens que têm um pouco de uma vida sofrida, ou um pouco mais melancólico. Não é algo que eu peço desculpas, mas não é algo que eu deixo as pessoas fazerem um pouco caso. É a maneira com a qual eu consigo me conectar e cada um se conecta com o seu personagem da maneira que for. Tudo bem? A gente não tá aqui para fazer juízo de valor de ninguém. Mas o Theo realmente é um personagem que talvez perfeição nele se encontre na imperfeição, porque ele não tem alguém a quem recorrer. Aliás, ele vai ter sim depois alguém a quem recorrer. Só que nesse momento ele só vai beber, beber, beber e usar drogas e fumar e usar e assim, por vezes chega a ser excessivo. Lógico, pode ser que ela quis, a Dona Tarte, que é a escritora, quis o quê? Quis realmente, nossa, mostrar como que faz falta e como se não é colocado de maneira correta. Isso vai da cabeça de cada um. Realmente da cabeça de cada um. Mas, fazendo em suma, o que vai acontecer? Ele vai logo depois, vários fatores vão ocorrer para que ele volte para Nova York. A partir do momento que ele volta para Nova York, ele tem esse amigo dele, que é quem, salvo engano, e quando ele volta para Nova York, ele volta para a mesma loja onde a Pipa morava, só que agora lá se encontra o Hobby. O Hobby é o quê? É um personagem que, na minha opinião, é o mais interessante de todo o livro. Ele trabalha com, vamos colocar, fabricação e também vendas e compras de artefatos antigos como mesas, todas essas coisas, enfim. Ele mexe com isso, ele é como se fosse um carpinteiro de coisas maravilhosas. Então, durante muito tempo... Então, durante muito tempo, o Hobby tem aquelas peças paradas e o Theo, quando volta, já maior, agora no corpo... Aliás, ele volta ainda com 15 anos. Logo depois, dá um pulo de 5 anos e quem vai aparecer é o Theo grande, que no cinema está sendo representado pelo Ansel Elgort. Eu achei muito interessante uma entrevista do Ansel que ele deu para uma mulher, eu vou deixar o link aqui embaixo na caixinha de informações,
em que ele fala que foi tão pesado o papel que ele fez que ele não quer fazer mais nenhum tipo de filme com essa premissa novamente. Então é muito bom ver que até ele viu que ele ficava depressivo, que ele ficava muito amuado, como a gente fala. E o Theo volta pra lá. E vai passar o tempo e vai ajudando esse cara que é amigo dele, que é o Robbie. Acontece que ele vai querer começar a tirar certas pequenas vantagens que vão se tornar uma bola de neve. Em um dado momento, em todo esse momento, é necessário falar que o Theo carrega com ele o quadro do Pintacilgo. Ele furtou este quadro e em nenhum momento devolveu. Então, ele vê notícias de que outras pinturas foram recuperadas e que estão atrás da do Pintacilgo, até que vai aparecer no momento em que ele tenta enganar essas pessoas, um outro cara que mexe com isso também fala: eu sei que você estava lá no dia da explosão e eu sei o que você tem. O Theo começa a ter algo que eu vi numa versão bem light, que são aquelas febres e temores de Raskolnikov em Crime e Castigo. Então, ele sempre tá com esse quadro fechado e de vez em quando ele abre assim nas mãos, simplesmente só para ter ao toque, e ele leva e deixa em tal lugar. Depois que ele volta da viagem, ainda de Las Vegas para Nova York, ele nunca mais toca no quadro. E é algo que eu achei um pouco estranho, porque passa assim, uns 3 capítulos, umas 100, 150 páginas, e ele não vai falar do quadro, sendo que é algo que é muito importante para a história. Logo depois, quando Boris reaparece, a gente vai ter um plot twist que é assim de deixar um pouco talvez de queixo caído, e pra mim, nessa parte foi onde eu não entendi o porquê, o que eles fazem no final, porque eles não fizeram no meio. Teria sido talvez melhor aproveitado o livro. Eu acho que nesse caso sim poderia ter sido economizado pelo menos umas 100 a 200 folhas, porque todo o resto da narrativa é maravilhosa. Mas o que a gente vai ter aqui é um personagem imperfeito, é um personagem que está tentando ser perfeito, e o final é, ao meu ver, ao mesmo tempo um pouco depressivo, porque mas é muito verdadeiro. Então, como eu vejo o final muito verdadeiro, é um final de dor, mas é um final um pouco reflexivo. É algo talvez como Uma Pequena Vida da Hanya Yanagihara. Sobre o filme em si, achei que foi muito bem feito pelo trailer que eu vi. Tô doido pra ver. E quando tiver estreado qualquer coisa, quem leu, vamos comentar aqui embaixo. Mas o Ansel tá ótimo no papel e eu prevejo alguns prêmios. Eu prevejo algumas coisas sendo indicadas para esse filme. Então, gente, essa é a resenha de hoje. Quem quiser, fique à vontade, deixe comentário aqui embaixo. A gente se vê na próxima, tudo bem? Brigadão, tchau, tchau.